Você está ouvindo Conversas Corajosas. Esse podcast é sobre liderança para pessoas corajosas que conduzem times, empresas ou que querem crescer na carreira. Hoje a gente volta com a segunda temporada. Estamos muito animadas para compartilhar os temas. A gente fez algumas pesquisas também para entender o que as pessoas estavam buscando entender sobre liderança. Então, hoje a gente vai começar com um assunto que ele é muito chave na liderança, que é a comunicação. E buscando aqui mais assertividade, mais eficiência no dia a dia, principalmente com o nosso time, com os nossos liderados. Esse foi o tema mais votado na pesquisa que a gente fez das temáticas que vocês queriam ouvir na segunda temporada. Exatamente. E aqui a gente está falando de comunicação não só para a gente falar melhor e ser mais eloquente, mas principalmente para fazer combinados mais claros, porque muitas vezes problemas de gestão acontecem por falta de combinado. Então, é um cuidado da gestão quando a gente muda esse combinado e todo mundo é bem avisado, quando a gente consegue antecipar algum imprevisto ou lidar melhor com imprevistos através de pequenos avisos, mudanças de planos, atrasos. E isso é uma questão de refinamento profissional, né? Sim, com certeza. Eu acho que a definição para mim de comunicação assertiva não é necessariamente a pessoa que fala mais bonito, que conhece as palavras mais rebuscadas, mas é justamente aquela que garante que foi entendida. Então, tá claro que quando eu te faço uma solicitação, eu quero, por exemplo, uma taça. Mas como que eu quero essa taça? Eu quero uma taça de vinho, transparente, que seja de cristal. E eu pergunto se você ficou claro para você, e aí você traz algum questionamento, enfim, para a gente garantir que essa comunicação foi feita de uma maneira assertiva. Então, para mim, essa é a definição de comunicação assertiva. Acho perfeito, porque muitas vezes a gente enche de palavras também desnecessárias e o excesso de comunicação nesse sentido, né, o excesso de encher linguiça nessa comunicação também atrapalha muito o entendimento, porque eu vejo assim no dia a dia mesmo, quando tem um textão e esse textão falando sobre um monte de coisas, a pessoa nem sabe por onde começar. Então, realmente essa organização de pensamento, né, organizar o pensamento para poder comunicar. Isso também, traz uma credibilidade maior para esse profissional. E aí já mergulhando um pouquinho mais, eu queria que tu comentasse, assim, sobre a questão de comunicação em relação à senioridade de cada profissional. A gente teve essa conversa já, eu acho que é bem legal a gente trazer aqui para quem está ouvindo. É, quando a gente traz a comunicação nesse lugar de assertividade, a gente também tem que ter muita clareza sobre para quem a gente está falando. Então, quando a gente está nesse viés de liderança de time, você está gerindo pessoas, ou até mesmo quando você está solicitando algo para alguém, para alguma empresa terceirizada ou algo nesse sentido, você tem que ter clareza da senioridade daquela pessoa. A senioridade pode ser tanto a nível de carreira, mas também pode ser a nível, do setor que ela tá lidando. Então, se você vai falar com um júnior, você vai ter que dar muito mais detalhamentos sobre aquela solicitação que você está fazendo. Então, nesse mesmo exemplo da taça, provavelmente para um júnior, além da descrição que eu já dei anteriormente, eu teria que também é bem importante dar o valor, eu quero uma taça até R$ 50. Talvez dar uma orientação de alguns lugares onde ele pode conseguir aquela taça. Tem a loja A, B e C, D, dá uma pesquisada naquelas lojas. Eu preciso disso até segunda-feira, às 14h, e fazer todos esses combinados mais listados. Já quando você está falando com o pleno, muitas vezes você vai dar o orçamento, porque se aquilo é algo referente à gestão, né, é legal ter o orçamento ali, falar para qual ocasião que é, né, qual ocasião que ele vai trabalhar e tudo mais, falar a data e dar esse detalhamento. Ou seja, o nível de detalhamento que você vai dar para essa pessoa é um pouco menor, porque aquela pessoa não precisa de tantos detalhes para conseguir fazer algo eficiente. E até mesmo, às vezes, estudar muitos detalhes que a pessoa não tenha nenhuma abertura para pensar e construir sobre aquilo, até pode desmotivar esse profissional. E aí, quando a gente está falando de sênior, a gente tem uma outra abertura até mesmo para construir junto.
Então eu tô falando aqui, por exemplo, com a Kessley, que é sênior, eu falar: "Então eu vou fazer um jantar para 6 pessoas". E aí a gente pensou em, né, ter aquela construção ali de queijos e vinhos e tudo mais. E aí eu estava pensando numa taça que vai ser esse símbolo, porque vai s a maior coisa vai ser os queijos e os vinhos. Essas são as tábuas que eu já comprei, essa vai ser a mesa, e aí você pode pensar nas taças que mais vão ornar com essa mesa. Então você convida mais a pessoa justamente para construir juntos e dar mais liberdade, porque sabe que aquela pessoa já tem uma senioridade naquela área, por vezes é uma pessoa que trabalha já com decoração, já que a gente está falando de taças aqui, né, trabalha com montar mesas, então a gente tem que ter muito claro esse nível de detalhamento. E por que que isso é importante? Porque quando a gente está falando com o júnior, se eu dou pouca informação, ele vai fazer errado, e daí ele vai ficar frustrado, eu também, e às vezes eu vou achar que é uma incapacidade da pessoa. E também, se eu estou trabalhando com uma pessoa muito sênior e eu não dou liberdade para ela construir junto, mostrar o trabalho dela, mostrar as habilidades, também eu posso sufocar aquela pessoa e até mesmo desmotivar ela, porque ela está tendo que seguir um A, B, C e D, e sendo que para um sênior eu digo: "Estamos no ponto A e queremos chegar no ponto B". Ele vai saber como chegar lá, não precisa dar o passo a passo. Por isso a importância de entender com quem você está trabalhando, né, porque muitas vezes acontece essa frustração. "Pô, mas eu faço de tudo e meu time não responde", mas que qualidade teu time tem? É importante entender também que nível que essas pessoas estão, que fase que elas estão e como adaptar isso para a comunicação do dia a dia. Então, aí tem um outro ponto, assim, que eu acho que entra na questão do microgerenciamento, e é justamente essas diferenças de cada profissional e cada fase em que eles estão. O sufocamento através do microgerenciamento também não tem necessidade, principalmente quanto maior a senioridade. A pessoa já tem mais noção da importância de cumprir aquele prazo, como que aquilo repercute em outras frentes, no trabalho de outras pessoas. Então, muito importante a gente saber adaptar essa comunicação e o quanto de informação a gente está dando para cada pessoa e em cada momento, né, a hora certa de cada coisa. E aí a gente também colocou alguns pontos, assim, que entra muito nesse lugar de comunicar como líder, que é, né, amiga, a questão de assertividade e de confrontar um pouco da mulher boazinha. Porque às vezes a comunicação que a gente vai ter, uma fala com alguém, vai ser dura, vai ser um feedback duro, vai ser um direcionamento mais firme, e se a gente não bancar esse lugar também, vai ficar extremamente desconfortável, a gente vai ficar se autossabotando demais e não vai conseguir de fato cumprir o papel da liderança. Sim, eu digo que a liderança boazinha, assim, ela acaba que ela não agrada ninguém, né, ela tenta agradar todo mundo, ela não agrada ninguém, porque pessoas que querem se desenvolver, querem ser bons profissionais, eu acredito muito que a liderança é algo que a pessoa escolhe o seu líder também. Além da gente escolher os nossos liderados. Então aquela pessoa, ela tem que sentir que ela está se desenvolvendo em cada troca que ela tem com você. E para isso acontecer de uma maneira eficiente, a gente vai ter que dar feedbacks assertivos e firmes. A gente não tá ali para brincar ou para ser tipo, ah, isso é legal, não sei o quê. A gente está ali no momento de trabalho, que é algo extremamente sério, né? Então a gente precisa dar essas orientações para que aquela pessoa se desenvolva. E quando a gente está na hora do jogo, a gente tem que estar focado no jogo. Então, as nossas orientações, os nossos comandos, eles têm que serem focados nesse aprimoramento da carreira, das entregas que aquela pessoa vai estar fazendo. Vou trazer um ponto que pode gerar discordância, mas eu sou muito contra o tal do feedback sanduíche. O que é o feedback sanduíche? Feedback Ah, tu dá um sanduíche, elogio. a pessoa diz assim: "Ah, então, Kessie, você é uma excelente profissional, gosto muito do seu trabalho, os clientes gostam muito de você. Mas assim, Kessie, a última entrega que você fez não ficou bacana. Os slides que você trouxe ali não estão comunicando a marca, o cliente não ficou satisfeito com o relatório que você fez".
mas eu acredito muito que você pode melhorar isso e tudo mais". Por que que eu sou contra esse tipo de feedback? Porque você tira a força da correção e você tira a força do elogio. E aí, quando você cria essa rotina, toda vez que você vai fazer um momento de feedback no one on one, quando você começar a elogiar a pessoa já vai vir, lá vai, ela vai, logo depois ela vai dizer um negócio que não tá bom. Então, para Uhum. mim, tira a força das 2 coisas. Quando eu tô em um momento de feedbacks, e tem o ponto para melhorar, eu já entro direto ao ponto, o tom já é mais sério e a gente foca nas coisas que precisam ser melhoradas a nível de processo e elabora o plano de ação. Se a pessoa é muito júnior, obviamente eu vou ter que orientar o plano de ação, mas a partir de pleno, sênior, a gente abre para a pessoa trazer a proposta de solução e a gente fazer aquele acompanhamento. E quando o feedback positivo, a gente também traz esse valor. E aí separa esse momento e traz: "Olha, esse ponto está muito bacana, esse, que a gente vem trabalhando há alguns meses para melhorar e você teve essa melhora". Então, eu acredito muito que a gente precisa ter essa voz de comando e de firmeza para poder dar os feedbacks de correção quando eles são necessários e sustentar esse tom. Não querer fazer aquela vozinha e querer agradar e tudo mais, e aí a gente perder o poder Uhum. da correção derrota, sabe. Do direcionamento, né, porque suaviza o negativo, então a pessoa não entende a importância que aquele erro teve de fato, mas também: "Ah, eu acredito que você pode melhorar", mas melhorar como? No quê? Exatamente. Qual é o direcionamento aqui que a gente sai dessa reunião, né. Então realmente fica muito vago, e toda comunicação vaga, ela não chega em lugar nenhum. Ela é dissipada. Então a importância da gente ser objetiva também no que a gente está falando com as pessoas, né, buscar essa clareza, assim, no que a gente quer comunicar. Então a gente não vai ser a mais querida, a gente não vai ser, e eu acho que, assim, também estar nesse lugar é um processo de terapia, falta de terapia, um processo de autoaceitação também, da nossa voz, e de realmente sair da expectativa de que todo mundo vai gostar de mim como líder. Alguns vão, outros podem não gostar da minha postura, do meu posicionamento, mas quem é que está com a visão de toda a empresa? A gente sempre tem que voltar nesse ponto, porque as pessoas na equipe, elas estão com uma perspectiva específica, e o líder, a líder, ela está com uma visão mais ampla. Então, quem está lá recebendo aquele feedback não vai ter a visão tão ampla, de talvez por que que aquela mudança é tão necessária. Cabe a nós explicar, mas nem sempre ele vai entender completamente. Então, também, tem esse disclaimer, assim, que eu acho que é importante de ser feito. É, e eu posso não ser a mais querida, mas eu sou a que dá mais resultado. E aí eu vou atrair as pessoas que querem ter resultado. E vou repelir as pessoas que querem ficar ali numa zona de conforto e tudo mais. E ok, tem pessoas que querem ter uma carreira ali que vai ter um platô, que vai receber uma remuneração, que prezam pela segurança e tudo mais. Mas eu no jogo que eu jogo o jogo da alta performance. No jogo da alta performance, a gente tem que estar corrigindo cada detalhe. Se a gente for ver atletas de alto nível, eles estão sempre procurando feedback, eles estão sempre procurando, assim, qual que é o detalhe que eu posso ajustar para chegar no próximo nível, é nível de detalhe. Então essas pessoas gostam de líderes que trazem feedbacks assertivos e que estão sempre buscando pontos de melhoria, porque isso faz com que a gente avance, faz com que a gente cresça na carreira. Então, a gente tem que ter ciência de qual tipo de time que a gente quer construir, qual cultura. E um ponto que eu quero ressaltar aqui, que eu acredito que é muito importante, é que esse tipo de comunicação também tem que ser feito com os nossos clientes. A Uhum. gente também precisa saber desafiar os nossos clientes para que eles saiam da zona de conforto e entre, nesse viés de entregar o melhor, de entregar um resultado, de entregar um impacto. Porque, né, para quem nos ouviu na outra temporada, a Kessler trabalha muito com essa questão de empresas que geram um impacto social, que precisa de muito compromisso, de muita disciplina, e eu trabalho em uma empresa que
que é sobre performance, sobre venda, que também exige muito comprometimento do cliente. Então, com o nosso cliente, a gente também precisa ter voz de comando, a gente também precisa ser assertiva e fazer combinados, porque esse trabalho não é só do nosso lado, também é em conjunto com o nosso cliente. Então, se o nosso cliente atrasa, atrasa o projeto. Se o nosso cliente não entrega, afeta a nossa entrega. Então, assim como a gente fala para nossa equipe, eu preciso disso até segunda-feira, às 15h, com o nosso cliente, a gente também tem que falar a mesma coisa. Cliente, eu preciso disso segunda-feira até às 15h. Se não for feito, isso tem que estar claro para o cliente que ele atrasou e que isso vai impactar o andamento do projeto. Exatamente, até porque muitas vezes a pessoa deixa de falar para o cliente vai entender que o problema foi no teu trabalho, e não necessariamente foi. A tua parte tu estava fazendo, mas o cliente não fez a dele. Então essa comunicação é fundamental, e digo também sobre isso em relação aos clientes, no sentido de provocar e trazer alguns desconfortos, às vezes, né, necessários, assim, para que o cliente, mude a direção, mude a rota, amplie a visão, busque uma estratégia diferente também, tope uma ideia diferente que você vai trazer. Porque ele tá lá vivendo a vida dele repetindo as mesmas coisas. Ele não vai ter o mesmo repertório que você tem. Então, às vezes, esse confronto ele é necessário e o cliente vê isso com uma forma positiva. O bom cliente, né. O bom cliente ele vê de uma forma muito positiva: "Pô, esse profissional se importa comigo, senão não estaria me falando isso, estaria aqui, ó, nem aí". Então, o profissional que se importa, ele se coloca de fato, ele se posiciona, né. E aí, posicionamento a gente sabe que importa tanto dentro do dia a dia dentro da empresa, no offline, quanto no online, que a gente também trabalha com isso, né. Então a gente sabe a importância de ser o que a gente fala lá na ponta, de fato fazer aquilo acontecer. A gente quer deixar um direcionamento também para vocês aqui sobre comunicação, que é o seguinte gente, um CTA prático, né, que um direcionamento prático para vocês, que é pegar alguma coisa dessa semana, olha para trás, na semana que você está ouvindo esse podcast, olha para trás na semana, vê se algum combinado ficou meio mal entendido, alguma coisa não ficou tão clara, já busca reforçar essa comunicação, nem que seja assim, ó, num áudio no WhatsApp, algo que já deixe aquilo mais claro com a pessoa, seja o cliente ou o profissional da sua equipe, mas também nos próximos momentos que você tiver em que você vá colocar isso para jogo, busque clareza, assertividade, principalmente com prazo, o que você espera dessa pessoa, cliente ou profissional, o que você vai fazer, se for algo que você vá cumprir, vai realizar, então isso também está claro. O que mais que a gente pode adicionar aqui? Mais alguma coisa? É, e ver também avalia se não teve algo de às vezes a gente precisa fazer recombinados também com a pessoa. Então, por vezes, teve alguma questão ali no caminho que precisa ser recombinado. Isso também faz parte de uma comunicação assertiva. Então, observem esses detalhes ali, se realmente às vezes a gente, ao invés de falar, a gente tenta dar conta, ao invés de fazer um recombinado ali com aquela pessoa e também ser claro dessa maneira. Então é um exercício constante, né, de ir ajustando, de ir aprimorando. Se você fez um combinado e não saiu da melhor maneira, avalie qual que é a sua responsabilidade perante essa comunicação, como você poderia ter comunicado isso da melhor maneira e também avalie ali, com a pessoa que você está interagindo, o que que podia ser ajustado. Então é algo um trabalho constante que vai ter que ser feito realmente. Exato, até porque a gente defende muito a autorresponsabilidade, né, não tem como você jogar para o outro sem antes olhar se foi algum erro nosso, se foi algo que eu poderia ter feito melhor, e aí se foi realmente você fez a sua parte, você sabe exatamente aonde está o problema, né. Então, esse foi mais um episódio do Conversas Corajosas, o primeiro da segunda temporada. Vamos brindar? A gente se vê no próximo.